Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 25 de junho, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 6 e versículos 12 ao 14. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui é Paulo Barbosa, da missão Palavra e Oração. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Hoje eu quero pedir mais uma vez a ajuda de todos vocês. Se você tem um testemunho, deixe nos comentários a pregação de hoje. O que você tem sentido de mudança na sua vida a partir dessa experiência que você tem feito de ouvir e de meditar todos os dias a palavra de Deus. Deixe o seu testemunho com o seu nome e a cidade que você está ouvindo, e com certeza o seu testemunho vai abençoar a vida de outras pessoas. O Evangelho de hoje é mais um grande presente do Senhor para nós, quando Jesus estava ensinando os discípulos, e hoje também essa palavra, esse grande ensino do Senhor se atualiza na nossa vida. Jesus hoje ele vai nos ensinar aquilo que nós chamamos de regra de ouro. Esse ensino é uma regra de ouro para todos aqueles que querem ser fiéis ao Senhor e querem viver a palavra de Deus no seu dia a dia. Primeiro, Jesus vai falar com os discípulos que eles não deveriam dar aos cães as coisas santas. Meus irmãos, nós precisamos muito aprender com o Senhor, porque quando Jesus fala isso, Jesus estava falando uma verdade muito forte. Nós devemos levar a palavra de Deus àqueles que o Senhor nos chama a levar. O Senhor nos ensina a não desperdiçar o nosso tempo, porque o nosso tempo é valioso, é precioso, e a palavra de Deus é muito séria. A palavra de Deus tem o poder de restaurar vidas. Por isso eu pedi a vocês o testemunho, porque aquele que ouve a palavra e a recebe com o coração aberto, a sua vida é transformada. Então nós devemos sempre pedir ao Senhor a sabedoria, que Ele nos conduza para o lugar certo
e para as pessoas certas. E assim nós não vamos desperdiçar o nosso tempo. Mas aí o Senhor vai ensinar isso que nós chamamos de regra de ouro. Tudo quanto quereis que os outros os façam, fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Nisso consiste a história da humanidade, a história da salvação. E por que eu digo isso, meus irmãos? Porque se nós cristãos, eu estou falando só dos cristãos, se nós cristãos, se nós batizados, vivêssemos essa regra de vida, tudo seria diferente. A nossa vida seria diferente. E nós veríamos de uma forma muito mais clara a manifestação do amor de Deus, os milagres e os sinais na nossa vida e na vida daqueles que estão à nossa volta. Porque nós temos muita facilidade de querer que os outros nos façam. Nós temos muita facilidade de pedir as coisas a Deus. Mas será que nós nos dispomos a fazer, a praticar a palavra de Deus, a viver debaixo da graça de Deus? Porque se eu quero amor, eu preciso praticar amor. Se eu quero perdão, eu preciso ser perdoado. Se eu quero paz para a minha vida, eu preciso levar paz para o outro. Se eu quero encher a minha vida de esperança, eu preciso dar esperança para o meu irmão, para aqueles que estão à minha volta. Se eu quero um sorriso, eu não posso andar com a cara fechada o dia todo. Essa é a regra. Tudo que você quer que o outro te faça, faça você a ele. Mas nós queremos tantas vezes esperar do outro. Nós ficamos esperando que o outro faça, que o outro dê o primeiro passo. Mas somos nós, cristãos, que temos essa missão de dar o primeiro passo. E Jesus nos ensinou isso com a sua própria vida. Jesus, ele desejou que nós fôssemos dele, que nós rompêssemos com o pecado. Por isso ele veio, ele deu a vida por cada um de nós. O Senhor se agrada quando nós o amamos, mas foi ele que nos amou primeiro. Na família, quantas situações de conflito começam e não acabam porque um da família não dá o primeiro passo para destruir aquele mal. Então, se está tendo conflito na família, nós devemos pensar: se eu quero que o marido me perdoe, eu vou perdoá-lo. Se eu quero que a esposa me perdoe, eu vou perdoá-la. Se eu quero diálogo na minha família, eu vou dar o primeiro passo para que esse diálogo possa acontecer. Eu vou parar de cobrar do outro e eu vou fazer. Tem uma frase que ela é uma verdade muito grande: gentileza gera gentileza. E isso é para a nossa vida nos dias atuais, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa comunidade, em todos os ambientes que nós vivemos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o mundo ensina a competição, essa sede do poder, de ter, de possuir. Isso tem feito com que o amor uns pelos outros se esfrie. Quantas discussões começam no trânsito porque alguém não cedeu a preferência para o outro passar. Repare no seu dia a dia quantas coisas o inimigo faz para roubar a sua paz. Quantas coisas o inimigo faz colocando um contra o outro para tirar a nossa calma, para nos deixar nervosos, agitados.
quantas mentiras, quantas ciladas o inimigo arma contra nós no dia a dia com esse propósito de desviar o nosso foco. E a maneira que nós temos de quebrar esses laços negativos é dando o primeiro passo em direção ao bem, é dando o primeiro passo em direção à verdade. Se eu quero ser amado, então eu vou amar. Se eu quero o bem, eu vou fazer o bem. Porque quando a nossa atitude é uma atitude do bem contrária à ingratidão e ao pecado, isso desarma as ciladas do inimigo. Isso desarma os planos de Satanás contra a nossa vida. Porque é assim que o inimigo age, meus irmãos. Colocando um contra o outro. E se nós observarmos bem, muitas discussões, muitas coisas ruins acontecem nos nossos relacionamentos por coisas tão pequenas que nós deixamos se tornarem grandes. Porque nós não demos um basta, porque nós não paramos. Sabe quando começa a competição de quem fala mais alto dentro de casa? Isso é uma armadilha de Satanás. Quando alguém pode ceder e por orgulho não cede. Quando alguém pode parar uma discussão e por orgulho não para. Quando alguém pode pedir perdão, pode abraçar e não faz. O inimigo, ele se aproveita de todas essas situações. É por isso que Jesus nos ensina essa regra de ouro. Tudo quanto vocês querem que os outros façam, façam também a eles. Eu queria convidar você para meditar hoje sobre isso. E se você não tem agido assim ainda, comece. Dê o primeiro passo, não espere mais. E você vai ver uma grande transformação na sua vida e na vida daqueles que convivem com você. E depois Jesus vai ensinar sobre as duas portas. Ele vai dizer: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Você já reparou que todos os comerciais, as propagandas, hoje já não tem mais propaganda de cigarro, mas as propagandas de cigarro eram sempre com homens fortes, com mulheres bonitas. As propagandas de bebida sempre são aquele clima de festa, de alegria. E nunca é mostrado o que esses vícios provocam de verdade na vida das pessoas. As propagandas de consumo sempre mostram facilidade, alegria, pessoas felizes. Essa é a porta larga, meus irmãos. Porque Satanás, ele é mentiroso. E ele nunca vai mostrar para aquele que está sendo chamado a entrar nessa porta larga o que ela tem no destino final. Satanás é astuto e enganador. Ele apresenta a beleza. Ele apresenta uma porta bonita, um mundo fantasioso, um mundo só de diversão. Mas a verdade é que depois a conta vai chegar. Assim como aquele jovem, quando pediu a herança, ele foi procurar essa porta larga e viveu por um tempo. E os falsos amigos o aplaudiam, tinham ele como uma grande pessoa, até que o dinheiro acabou. E quando o inimigo colocou aquele jovem na lama, no fundo do poço, ele ficou abandonado, sem ninguém. E aí ele se lembrou da casa do pai.
As coisas do mundo são assim. Quando um traficante vai seduzir alguém com a droga, a primeira ele oferece gratuito, até a pessoa ficar viciado, e aí o traficante ter aquela pessoa na mão. Satanás faz assim. Então tome cuidado com as facilidades desse mundo, porque essa porta larga, ela leva à perdição. Mas do outro lado, a porta estreita, Jesus vai dizer, ela é uma porta estreita e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Porque diferente do engano de Satanás, Jesus nunca prometeu facilidades. Ele nunca falou que seria fácil segui-lo, ao contrário. Ele falou: quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Ele disse também: no mundo vocês terão aflições, mas coragem, eu venci. Então Jesus, ele é a verdade. Sempre falou a verdade para os discípulos e fala também para nós. Mas o contrário da porta larga, do caminho fantasioso, o caminho da porta estreita, Jesus aponta lá no final o que vai ter para aqueles que forem até o fim: a vida eterna. Então está nas nossas mãos decidir qual o caminho eu quero seguir, que caminho eu quero trilhar. O caminho das facilidades desse mundo ou o caminho da vida eterna? E para você refletir um pouco mais, o caminho da porta larga, o caminho do pecado, o caminho que Satanás oferece, é um caminho tão enganador que a porta é muito larga, você pode entrar. Mas à medida que você vai andando, esse caminho vai se fechando. E Satanás, ele vai te oprimindo até o ponto que ele consegue destruir por inteiro. Do outro lado, a porta estreita, à medida que nós vamos avançando, essa porta vai se abrindo até o dia, aleluia, que nós vamos ver o céu e vamos ouvir a voz do Senhor: vinde benditos de meu Pai, e tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, nesse dia nós te bendizemos de todo o coração, e reunidos na sua presença, nós queremos te pedir: dai-nos a graça de viver essa regra de ouro. O que eu quero que o outro me faça, eu vou fazer a ele primeiro. E me ajuda, Senhor, a decidir por entrar nessa porta estreita, por viver na sua presença, por mais difícil que seja, porque o final da jornada dessa porta estreita é a vida eterna que o Senhor preparou para aqueles que forem fiéis até o fim. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos, em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.